Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisa um pouco diferente. Geralmente estou falando de antena, de rádio, de abelha, de trator, mas agora vamos falar de uma coisa aí que é relativa à rádio, só que a maioria das pessoas desconhece. O hobby do radioamadorismo e dechismo, ele não é simplesmente ficar ouvindo rádio, tá bom? Também é que se corresponder com essas radioemissoras e receber retribuições pelas suas contribuições às rádios. Vamos facilitar isso. Quando você ouve uma rádio, seja ela nacional ou internacional de certa distância, o rádio escuta, ele pode contribuir para o aprimoramento daquela rádio. E o que é isso? Informando a qualidade e de forma genérica, né, a qualidade da transmissão dela. E tudo isso obedecendo a um padrão internacional, obedecendo uma sigla, que a sigla é SINPO. Essa sigla ela é composta por 5 letras e cada uma dá uma característica da transmissão que você recebe. E quando você informa isso para a rádio, ela te retribui, te enviando correspondência, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos da Rádio Aparecida, da Rádio Havana de Cuba. Essa daqui é do Japão, a NHK do Japão. HCJB, A Voz dos Andes. Essa daqui é muito legal. Foi a primeira que eu recebi, se não me engano. Rádio Canadá Internacional, ela tinha um programa Canadá Direto, ótimo, um dos melhores programas. Outro ponto interessante são os cartões que a gente recebe. Na verdade é um cartão postal com algumas características da transmissão que a gente recebeu. A gente informa aquele código SINPO que eu havia dito e eles retribuem hora, horário UTC, data e a frequência. Isso daqui são alguns padrões, tem alguns que passam mais, outros menos coisa. Tá aqui, data, horário e a frequência. Tá bom? Isso daqui foi em 2007 que eu fiz essa escuta. E eles retribuem com esses cartões. Muitos radioescutas, eles colecionam esses cartões. Ó, esse daqui é do Japão. Japão NHK. Tá aqui, ó. 2008. Esse daqui é um dos cartões que eu tenho maior estima. Rádio Aparecida, Encontro DX. Tá aqui a data, 2012. Tá vendo? Muito legal. Nossa. Cartão QSL da Rádio Canadá Internacional. Esse daqui eu tenho estima pelo seguinte: eu acompanhava tanto que eu comecei a passar algumas coisas pro pessoal e eles retribuíram. A Rádio Havana de Cuba, tá aqui também esse daqui, Rádio Havana, Cuba, 2012. Aqui o que eu havia dito, código 5, tá bom? Eu recebi dessa forma. E aqui a gente tem algumas coisas mais que eles mandam. Rádio Havana de Cuba mandou um calendário de 2007 aqui, e eles mandaram selos. Para quem gosta de filatelia, tá aqui, selo com carimbo de correio, evidente, que senão não tem validade, né, para filatelia. Material da NHK do Japão. Eles mandam inclusive um envelope com o padrão que eles querem para você fazer um informe de recepção. Tá legal? Eu não mandei porque eu costumo mandar via e-mail. HCJB. Eles têm um material de divulgação das rádios, então para eles é uma forma de divulgar também aquilo para o que se destina a rádio. Deutsche Welle. Esse daqui foi um dos mais completos que eu recebi. Eles mandaram esse livrinho também sobre recepção de ondas curtas, muito legal. Tem características de antenas, circuitos,
Ah, tá aqui, ó, circuito de recepção em várias línguas, ó, alemão, inglês, francês e tem, se não me engano, espanhol aqui no fim. Tá aqui, espanhol, Spanish, espanhol. Então, é um dos materiais mais fartos que eu recebi. Tem tábua de frequências, alguns adesivos que eu não tive nem coragem de utilizar. Hoje em dia diz que, devido às contenções de gastos, eles estão extinguindo o envio desse tipo de coisa. Se vocês puderem mandar um informe de recepção, e caso alguém tenha recebido recentemente, por favor, dá uma informada. Canadá, direto da Rádio Canadá Internacional, eles chegaram ao ponto, sendo refletivo, talvez vocês não vão perceber, mas eles mandaram até essa fita de pescoço aqui para credencial deles, alguns lápis com o logo da Rádio Canadá Internacional e algumas ferramentas, se é que pode se dizer dessa forma, para auxiliar o rádio escuta. São os livrinhos de bolso ou as publicações pertinentes ao mundo do rádio. Esse daqui, Wave Handbook, me perdoem pelo inglês medíocre, mas está aqui, ó. Esse daqui eu recebi quando eu comprei meu Sony ICF SW7600GR. Outra publicação muito boa, vocês estão vendo aqui o ano de 2008. Não é a necessidade de se comprar muito, que a partir do momento que você está acompanhando, você se atualiza, você acha os caminhos para se atualizar. Esse rádio, ele traz várias características de circuitos, de rádios aqui, várias não, poucas na verdade, né? O forte desse livro, dessa publicação, são frequências de rádios, frequências em rádios. Tem tudo aqui. Se você quiser saber sobre a rádio, você vai achar tudo. Esse daqui é uma publicação que ele traz mais material a respeito de equipamentos, rádios, uma série de coisas aí envolvidas nesse mundo aí, tá? Traz alguns comparativos, avaliações, ó, tem até algumas coisas que estão aqui dentro. Marcador de página meu, tá vendo? Antenas Sony 7600, tá aqui, tá tudo dentro do conteúdo desse livro. E ele também, se você não quiser investir nos dois, no WRDH e no Passport, você pode comprar só o Passport também, que ele também tem frequência das rádios, horários, tudo certinho. Agora, se você quiser gastar muito menos e ter a mesma coisa, tem várias páginas que tratam de ondas curtas, ondas médias, FM. Grande parte desse conteúdo ele diz respeito à página do Sarmento na internet. Simplesmente esse cidadão, ele tem o maior conteúdo, até onde eu conheço, de rádio, de ondas curtas, de AM, de FM, tudo isso, rádios utilitárias na internet, com conteúdo em português. Eu recomendo sinceramente, ó, Sony tem algumas modalidades de escuta, emissoras internacionais de ondas curtas, tem algumas coisas que eu nem sabia que existia. Para mim, a aviação só lidava com dados criptografados, essas coisas assim. E eu tive a felicidade de ouvir, orientado por esse conteúdo, as transmissões de aviões, por incrível que pareça. Escutei aviação em ondas curtas. Tem gente que vai duvidar, mas existe sim, existe. Eu tô falando porque eu ouvi. Então, bom, por fim, cabe esclarecer aí que se alguém quiser, né? Se vocês quiserem, na verdade, que a gente faça uma escuta grave, como é que é para ser feita a escuta e coloque quais os parâmetros, como que se faz esse código simples, a gente faz uma escuta. Vocês dão uma sugestão aí do que vocês estão querendo. Você pode ter, tá bom? Aí a gente se roda para ver como isso daí não é um bicho para você preencher algumas horas. Em meio a essa pandemia que não quer acabar nunca mais, pelo que eu estou vendo, isso daqui é uma das coisas que você pode fazer e pode ter informações que talvez sejam úteis, um pouco mais isentas talvez, né?
Boa sorte, um abraço e boas escutas!